Paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós vamos continuar com o tema A Palavra que Decide, parte 6. E vamos iniciar aqui 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 em diante. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam o que aconteceu muito tempo atrás, quando os nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, veja-se, no entanto, Deus não se agradou do quê? Deus não se agradou da maioria deles. O que aconteceu como resultado disso, irmãos? Os seus corpos foram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram para quê que aconteceram, irmãos? Como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos, como algum deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar imoralidade sexual, como algum deles praticaram e morreram 23.000 num só dia. Queridos, eles pensaram: Deus está conosco, Moisés está conosco, isso quer dizer que não dá nada. Fui batizado nas águas, oro em línguas. Eu posso ir contra a palavra de Deus e não vai acontecer nada. Porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Quem é você para me julgar? Nós estamos na graça. Agora Deus não computa mais os pecados. Agora Deus não se importa mais. Você pode pecar, que Jesus já pagou. O que vemos aqui é que eles pensaram que Deus estava aceitando eles de qualquer maneira. Eles estavam pensando que Deus não se importava com o pecado. E que o fato deles terem passado o mar, deles terem tantos privilégios, na Bíblia viva está assim: um povo, o que se esperava de um povo que recebia pão do céu, que de dia a nuvem, por causa do calor de 50 graus, refrigerava, à noite coluna de fogo, porque o deserto é 50 graus abaixo de zero. Se Deus está nos abençoando, tirando a água da rocha, se Deus está, dia após dia investindo em nós, isso significa que nós podemos fazer o que nós quisermos. E ele diz: e isso foi escrito, amados, para a nossa advertência. 1 Coríntios 10. Deus não se agradou da maioria deles. Nós estamos com o tema A Palavra que Decide. O que nós estamos falando é: a Bíblia diz que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas. Hoje há uma corrente teológica na Ásia de que Deus não pode cobrar o seu pecado, porque ele já foi punido em Cristo. Então agora Deus perdoou automaticamente, você nem precisa pedir perdão. E não é mais computado o que você faz agora. Não importa. Se você crê em Cristo, não importa mais o que você faz. Essa é uma corrente teológica muito forte, que está ganhando adeptos. Igreja com 50, 60 mil pessoas. O pecado é irrelevante. O que importa é se você tem fé em Cristo. O que você faz ou deixa de fazer, Deus agora não computa mais, não analisa. Isso é um grande disparate, irmãos. Em Gálatas capítulo 5, no Novo Testamento, ainda chama de pecado para a igreja certas coisas. Gálatas 5,19. Assim como eles pensavam que podiam fazer o que bem entendiam, se entregar à idolatria, nenhuma consequência eles pensavam. Imoralidade sexual, sem arrependimento. Posso estar fornicando e tocando louvor no púlpito? Não dá nada. Depois do louvor do culto de jovens, pega a namoradinha e vai fornicar. Destemor total. Brincando com as coisas de Deus. Eu posso enganar o povo com envelope, não dá nada, o povo é bobo.
Eu posso misturar mundanismo, sujidade com púlpito, com brincadeira, com piadinha, não dá nada. Eles pensavam que não tinha consequência, que Deus é um bonachão que diz assim. E Deus diz aqui, através de Moisés, isso foi escrito, que embora Deus tenha chamado e escolhido um povo, Deus os destruiu e os rejeitou. Isso, para exemplo, para nós, não é porque nós somos igreja que vale tudo, não vale, irmão. Certas coisas têm que ser renunciada, confessada como pecado e lutado contra o coração e jejum para que Deus tenha piedade e compaixão de nós. Porque se nós brincarmos com Deus, Ele diz, vai ter a mesma coisa que aconteceu com eles aqui, vai acontecer conosco. Deus vai nos rejeitar também. Aqui no Gálatas 5,19 diz assim, quando vocês seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual. Quando você fala disso com uma pessoa, ela fala assim, é interessante como o diabo cega. Você fala, por exemplo assim, competição é pecado, missionário Júnior. A pessoa fala, é verdade. Mas ela pensa, não a minha competição. A competição que Deus está falando é outra. Não tem nada a ver com o que eu estou fazendo. A pessoa está fazendo, mas não é o caso dela. É o caso do outro que está, entendeu? Aí Deus fala assim de preguiça. O cara é um tremendo preguiçoso. Fala, é verdade. Mas não é o caso dele. Ele não consegue aplicar a palavra ao pecado. Ele não consegue ver o pecado dele. É mesmo. Eu tenho um exemplo lá, uma vizinha que é bem assim. Então a pessoa, ela pensa que ela pode se safar sem o temor do Senhor e sem pegar firme. Irmãos, é uma carnificina, que não funil, melhor é o fim do que o começo da coisa. Todo mundo, ele tinha o mesmo ponto de partida, todos eram hebreus, todos da tribo de Israel, todos tiveram a mesma partida, mesmo ponto de partida, mas com o tempo foram avacalhando. Todos começaram bem, irmãos, mas só Josué e Caleb terminaram bem. Melhor é o fim do que o começo. É uma carnificina rosa, o diabo tenta pegar de uma maneira, se não consegue, tenta pegar de outra, se não consegue. Tem vários produtos para vários tipos de cliente. É como um funil. Pega esse por esse, e se não tiver o temor do Senhor e não buscar o Senhor para valer, irmão, a gente morre no meio do caminho. E o que não falta, o que não falta são perigos, que tem perigos espirituais, para nos tirar da presença do Senhor. E eles pensaram, somos judeus, Deus abriu o mar para nós, manda comida do céu, nós estamos sendo abençoados, água da rocha, isso é sinal de que Deus se agrada de nós, podemos nos folgar. A ideia de que Deus não vai punir o pecado é uma ideia satânica, diabólica, que eu vou me safar. Eles pensaram isso. Nós vamos nos safar. Pegaram lá, fizeram um bezerro de ouro, não vai acontecer nada. Tentaram a Deus, teimaram e disseram, não dá nada aqui que tem, Deus é amor. Aí diz aqui, imoralidade sexual. Irmãos, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, a maioria esmagadora dos pastores são viciados em pornografia. E aqui diz, os que fazem tais coisas não ordenam rendição. E o cafajeste do canalha, do salafrário, tem a coragem de pôr as mãos ainda e pegar o microfone. Devia pelo menos temer ao Senhor e dizer, olha irmão, me põe de banco que eu não estou apto. Vou respeitar a unção de Deus, o Espírito Santo, a casa de Deus. Não! Desliga-lhe a pornografia, pega o microfone e ainda prega o amor de Deus. Olha só, vamos lá. Diz aqui, amados, nós estamos no versículo 19. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade. Irmãos, a pastora, o missionário, me posta uma roupa que aparece o útero e escreve, Jesus é meu pastor, não faltará.
Sabe, estou perdendo a decência. Pastor posta foto de sunga e as irmãs, ih, pastor, gatão, que lindo, ó, o senhor é um homem de Deus, ó, que unção. Ah, vai tomar banho, gente. Isso aqui é brincar com o Espírito Santo. Usar o termo do Espírito Santo é para esconder a nudez. Guarda teus vestes para que não apareça a nudez. Não tem maldade nenhuma. Você não tem maldade nenhuma, sabendo que o teu corpo desperta sensualidade no outro, e a Bíblia diz que aquele que despertar sensualidade no outro, Deus castigará especialmente. Diz que Deus tem um castigo especial para os dissolutos. O dissoluto é aquele que diz assim: eu não estou com maldade nenhuma com esse biquíni aqui, com a bunda de fora. Eu estou aqui. O homem olhou, desejou, despertou nele, a culpa é tua. Você vai responder por essa pombagira que foi para cima dele porque você mostrou teu corpo. E as pessoas não mandam nada para. Que retrógrado, que você vai de burca na praia. Aí a pessoa já vai para outro extremo. Você fala de não mostrar bunda. Aí ela fala, não, tem que ir de burca. Eu falei, não, põe um short, põe uma bermuda, põe uma camiseta escura que quando você for na água não aparece teu seio. Pelo amor de Deus. Sabe, isso é bom senso, irmãos. O Espírito Santo trabalha nisso. Agora chegou no verão, vale tudo, irmão. A irmãzinha volta aquele bronzeadinho assim, sabe? Vai pregar assim com aquele bronzeadinho que mostrou o corpo para todo mundo na praia, mostrou tudo para todo mundo, agora vem posar de santona e pôr a mão nos outros. Gente, o que é isso? Eu brincando com o Espírito Santo. Isso é brincadeira, irmão. Isso é brincadeira. Isso aí não, a pessoa já extinguiu o Espírito Santo. Não é nem mais carne, isso aí já não é nem osso, isso aí é tutano, já é o está dentro do osso, ficou ali o tutano. Agora vai falar, tenha misericórdia de você se for corrigir uma gente dessa. Salgado, fariseu, não tem amor, não me julgue, quem é você para me julgar? Sou lavada no sangue de Jesus. É a porca que foi lavada para voltar de novo para a lama. E irmãos, a minha mensagem aqui não vai ser muito popular, não vai ter muito like não. Olha só, idolatria. Irmãos, a pessoa posta na internet: meu filho, minha vida. Se o teu filho é tua vida, você é um idólatra. A Bíblia diz que amar mais filho, mãe, esposa do que a mim é digno de mim. A pessoa posta: minha querida vovó, há 3 anos você morreu. Ai, que está conversando com os mortos, isso contamina. Isso é idolatria, conversar com mortos. O pastor posta Papai Noel, a criança dela sentada no colo do velho Noel. Isso é idolatria, irmãos. Meu Deus, o que está acontecendo com a igreja brasileira? Pelo amor de Deus, me diga. O que está acontecendo? Cego guiando cego. Aonde que está o Espírito Santo, meu Deus? Que vergonha, gente. O cara me posta uma música do mundo para vocês aí, ó. E coloca uma música do mundo, uma música safada lá. E ele é pastor. Mas a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Misturado, e vai falar, não me julgue, não dá nada, o que tem? Meu Deus do céu, que tristeza, meu Pai, isso é muito triste. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de quase todos esfriará. E sabe, ela vai se esfriar, sabe por quê? Principalmente pelos escândalos daqueles que pregam a palavra. Porque a Bíblia diz que o amor vai se esfriar por causa da iniquidade. Ou seja, pastor, o que vai cooperar para o esfriamento, a igreja vai se tornar irrelevante. A igreja vai se tornar um sal sem sabor. Porque os que vão errar mais são aqueles que vão pregar a palavra. É esses que vão errar mais. Aqui diz: feitiçaria. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que teima com Deus, ele é feiticeiro. Se eu ouço uma mensagem, não me arrependo, não chamo aquilo de pecado, eu sou diante de Deus, é a mesma coisa que eu for lá e receber uma macumbinha, um passe. A rebeldia, a rebelião, ela é feitiçaria. Quando eu teimo com algo que eu sei que é pecado, dia após dia, e não me arrependo, eu estou sendo um feiticeiro diante de Deus. Teimosia, irmão. Teimoso como um jumento, como um cavalo, como um burro, como um asno. Isto é o suficiente para ir pro inferno. Com dons e tudo, com título e tudo, com dinheiro e tudo, com povo e tudo.
Que Deus nos dê a sua misericórdia e conceda o dom do arrependimento. Porque hoje, irmão, arrependimento está fora de moda. Arrependimento hoje é tido como incredulidade. Porque você vai se arrepender se você é filho, se você é príncipe, se você é rei, não precisa se arrepender. Não precisa nem se converter. Deus já te ama. Hostilidade, irmão. O irmão sai da igreja, não cumprimenta mais, eles cortam a esquina, não vê mais, vira invisível. Hostilidade, inimizade, rivalidade. É uma falta de amor e a pessoa ainda se diz cristão. Se vê, não cumprimenta. E ainda prega a palavra. Irmão, aqui está dizendo, essas obras não herdarão o reino dos céus. Sabe o que uma pessoa dessa tinha que fazer? Ela tinha que fazer assim. O que eu gosto de fazer com a minha carne? Pergunta para a tua carne. Eu gosto de safadeza, bebida e rock and roll. Mas curte, porque é a única coisa que você vai ter, porque você vai para o inferno mesmo, o humor dos vai vomitar. O que você está fazendo na igreja? Perder teu tempo. Nem Deus, nem Baal, nem Jeová. E fica ali, né? Uma pitadinha aqui, uma picadinha aqui, uma pitadinha. Irmão, vai até sair pelos narizes, vai, pega, vira um satanista, porque você vai para o inferno mesmo. Agora fica aí, aleluia, glória a Deus. E dando lugar para o capeta, para o cão, para o satanás, para o sarnento. Olha só. Discórdias. Irmãos, não tem dois Espíritos Santos. Se eu disser A e o outro pastor disser B, um dos dois está na carne, porque Deus não tem dois Espíritos Santos. Se eu digo que algo é pecado, o irmão diz, não, isso não é pecado. Um dos dois é falso profeta. Aqui está mostrando claramente. Não há no Espírito Santo sim é não, não é sim. Como é que pode? O irmão prega no púlpito uma coisa, diz, não, nada a ver e tal, e dá outra versão. Um dos dois não está com o Espírito Santo. E aquele que não tiver com o Espírito Santo, Deus vai tratar. Falso profeta. Deus diz, não ficará na minha casa. E aquele que está pregando a verdade, vai passar um mês, vai passar 2 meses, vai passar 2 anos. Deus diz que Deus vai, a palavra será julgada, a palavra Deus vai mostrar a verdade, porque Ele é o juiz e ninguém escapa. Irmão, escapa de mim, escapa de você, mas de Deus nada escapa. O que não for arrependido e convertido, o que não for abandonado, vai ser castigado no púlpito, no banco, não importa onde, porque Deus não deixa escarnecer, come plantar, isso Ele vai colher. Nós precisamos tomar muito cuidado, por quê? Porque o povo do deserto dizia, nós somos o povo hebreu, Deus abriu o mar para nós, Deus joga comida lá do céu. Isso nos dá liberdade de fazer o que quiser, porque Deus é bom. Eles pensaram isso. E seus cadáveres ficaram lá. Eles pensaram que podiam fazer de qualquer maneira. Porque Moisés era um bobão, não via nada. Como é que Moisés vai ver no meio de 1 milhão? Irmão, eu, pastor Geraldo, os irmãos estão aqui no púlpito, nós não sabemos de quase nada. E o que nós sabemos, nós não somos juiz de ninguém. E o único que você tem que tratar e que eu tenho que tratar é Deus. E dos olhos do Senhor nada escapa. O Salmo 101 diz, aquele que usar de engano não ficará na minha casa. Não ficará. E sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai sair da igreja falando mal da igreja, dizendo que a igreja não merece ela, e que ela é melhor que a igreja, e capaz até de pensar que quem está errado é a igreja. Ao ponto de cegueira que a pessoa chega, um abismo chega a outro. Ao ponto da pessoa achar que ela sabe mais que o corpo de Cristo. Discórdia, ciúmes, irmão. Tem irmã que você não pode dar a mão para ela, porque o irmão vai pensar que você já está querendo ela. E a Bíblia diz, os que fazem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Tinha uma irmã que ela vivia, para me cumprimentar, ela dava o rosto, eu falava, mas essa mulher falta muito semancol para ela? Ou ela realmente é usada pelo cão? Por que ela me dá o rosto e o marido atrás já está olhando para mim com aquela cara, vamos ver se ele vai dar o beijo nela. Pô, acorda! Paz, irmã, dava a mão para ela. Na próxima vez, paz, pastor. Vai tomar banho, gente. Com o marido que você tem, você não sabe? Inveja, irmão. Essas coisas levam para o quinto dos infernos, com carteirinha, com dom e tudo. Com farofa e tudo. Meu Deus, será que eles não têm Bíblia? Será que falta essa página? Acesso de raiva. Irmãos, a ira abriga-se no coração do tolo.
Crente nervosinho não tem o Espírito Santo. Sem mansidão nós não vamos chegar a lugar nenhum. Tudo é ferro, é fogo, é truco, é 6, é 9, caboclo. Sabe, a pessoa ela não tem paciência com nada, ela não perdoa nada, não releva nada, tudo é tacando na parede, é gritando, eu vou virar a mesa. Esse tipo de gente já está no inferno, o pezinho já está lá, só falta o corpo inteiro ser jogado. Falta pouquinho assim, sabe, já está ardendo assim, já, a sola do pé já está. Irmão, crente sem amor é que nem bolo de chocolate sem chocolate. Crente sem amor é tudo menos crente. A Bíblia diz que aquele que odeia está indo para o inferno, está em trevas, não conhece Deus, Deus não conhece ele. E o que tem de gente amargurada, infeliz, cheia de ódio, mas o fato de eu orar tá lá na prova que Deus está comigo, já que eu oro em línguas, eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho dom. Se eu tenho dom, significa que Deus ainda não me deixou. Ambições egoístas. Irmão, o que tem de gente? Está na igreja, mas ele não adora Jeová. Ele tem 3 deuses, irmão. Tem 3 deuses dentro da igreja que tem mais adeptos do que o Jeová. Você sabia, Márcia? Tem 3 deuses na igreja. O primeiro é Pombagira. Tem um monte de gente na igreja que quer safadeza. Está ali, mas o coração dele não adora a Deus, o que ele quer é safadeza, é pornografia, sexo fora do casamento, aquele olhar de libidinoso, cheio de malícia não confessada. Está ali, mas não adora a Deus. É aquele irmão que vai no culto de jovens pegar uma menininha para levar depois para o motel. É isso que ele foi lá para marcar, pegar a menininha para levar para a rave. Tem muita gente que está na igreja, irmão, mas o que mexe com ele não é Jeová, é a pombagira. Esse é um. Sabe, Jesus foi tentado em 3, né? Então esse é um. O segundo, tem gente que está na igreja, irmão. Está ali. Mas o que ele quer é fama, é glória, é aplauso, é multidão. É ser reconhecido. O irmão me tratou mal. Sabe, a pessoa vive para ser reconhecido. O irmão foi injusto comigo. Esse tipo de gente, irmão, ele não é salvo. Porque nós estamos aqui para servir, levar sapatada, ser morto e morrer abençoando. Agora, irmão, eu não aguentei o que a irmã fez, eu não consegui perdoar. Você está indo para o inferno. Você está indo para o inferno. Para você não tem salvação. Terceiro, irmão, esse é o Apolion, né? É a pessoa que gosta de um barraco, gosta de uma confusão, gosta de uma briga. Se não tiver uma briguinha, ela fica caçando para ter que arrumar. Adora Apolion, sabe? Adora a confusão, o barraco, a briga, a discórdia, a fofoca, a contrariedade. E o terceiro é o que adora o dinheiro. A pessoa está ali, mas o que ela quer é o pezinho de meia. Está falando que está servindo ao Senhor, mas o que quer é se encostar e ganhar dinheiro. Deus sonda e Deus conhece, irmão. Essa pessoa adora mamão. Tem muitos pastores, irmãos, que dizem, estou fazendo a obra, não estou fazendo nada, é mamão. A mente dele é cifrão, dinheiro. Claro que digno obreiro do seu salário, isso é uma consequência, mas a pessoa, ela não vai para o ministério porque tem um chamado, ela vai para o ministério já avisando, vou ganhar dinheiro. E o que tem de gente, irmão, que o coração está nas riquezas. Dissensões e divisões. Irmão, quando eu saí da igreja que eu saí abençoando a liderança e a liderança me abençoando. Nunca fiz divisão, nunca fiz dissensão, nunca procurei. Eu sabendo de erro, sabendo de falha, eu ia para o jejum na madrugada, para as manhãs de jejum, para as vigílias, orei 20 anos para ver se a igreja mudava, para depois me mudar. 20 anos investindo ali, ó. Defendendo a liderança, apoiando a liderança, jejuando pela liderança. Eu nunca fui rebelde, portanto, não tenho sobre mim essa culpa. Mas o que já apareceu de rebelde nos Gerados pela Graça não é brincadeira. Só que eles têm com Deus. Porque eu te digo, irmão, se Deus mandar você abrir uma igreja lá em Brasília, uma obra na tua casa lá, Deus te enviou, Deus vai te abençoar. E nem precisa ser Gerados pela Graça. Está abençoado mesmo. Mas sair daqui, abrir um grupinho ali, para combater aqui, eu não plantei isso, não vou colher isso. Quem lutar contra mim vai cair, porque isso eu não devo. Eu não semeei, eu não vou colher.
todo aquele que se levantar vai cair. Porque isso foi levantado por Deus, não foi por mim. Não fui eu que me fiz pastor, não fui eu que abri uma obra, não fui eu. Se Deus fez isso, se Deus está nisso, quem se votar contra isso está se votando contra Deus. Eu não tenho nem que me defender, nem que falar nada. Entendeu? Então tenha a tua consciência limpa para que você não tenha que colher lá na frente. Olha só. Inveja, irmão, que tem gente invejosa. Uma vez fui pregar com o irmão. Eu preguei na quarta e ele pregou na quinta. Na quarta eu fui lá, apoiei, incentivei e orei por ele. Na quinta eu fui pregar, Deus curou, Deus libertou, manifestou o demônio. Ele falou, pastor, eu não vou mais pregar. Quando eu não pregar igual você, eu não quero nem pregar mais. Não tenho ministério. Que isso, irmão? Sabe, coisa feia. Não tem que se comparar com ninguém. O teu ministério que Deus te deu é teu, do teu jeitinho, sabe, da tua estatura. Não se compare com ninguém. Quem se compara, quem se mede está sem entendimento. Cada um tem a sua parte no corpo de Cristo. Isso é feio, isso é brega. Bebedeira. Irmão, tem gente que tem uma adegazinha lá, até tira foto. Irmão, não tem nada errado se você beber um teu vinho, se você tomar tua cerveja. Eu não bebo nada de álcool. A Bíblia diz que o santo do Senhor, o ungido do Senhor, não deve tocar em bebida alcoólica. Eu não toco em bebida alcoólica, nem bombom com bebida alcoólica. Mas se a pessoa quer tomar uma taça de vinho, tome. Só não ostente isso no meio de ímpios, porque o dia que você for pôr a mão para você, que você põe a mão em mim para expulsar o demônio do álcool, se você bebe. Você perde toda a credibilidade, você acaba com o teu ministério. Essa é a aparência do mal. Se você bebe uma cervejinha lá, e posta no intervalo, o pastor lá está apoiando o ministério dele, liberou a bebida alcoólica. Você difama a igreja, o ministério, o teu ministério, a igreja do Senhor. Então, isso é a aparência do mal. Agora, uma pessoa que está largando a bebida, ela muitas vezes é assim, a gente tem que pensar na fraqueza do outro. Se você beber um golinho de vinho, para você não faz mal, mas o irmão que está saindo do álcool vai beber aquele pouquinho, ele vai cair, a culpa é tua, você incentivou ele a cair. E por causa da fraqueza dos outros, não beba jamais. Não toque em bebida de álcool. Tem álcool na banana. O corpo precisa de álcool, precisa mesmo. Mas tem álcool na banana, na fruta, tem álcool de frutose. Não precisa tomar álcool, porque álcool tem uma temperatura muito alta. Ele corrói por dentro, ele apodrece, ele destrói tudo. Então o álcool não é alimento. Alimento que tem que ter proteína, vitamina. Álcool ele não é alimento, ele é destrutivo. Ele é corrosivo. Mas o que tem de pastor que defende? Tem um pastor aí que ele era usadíssimo pelo Espírito Santo. Chegou um tempo agora, escreveu o livro Não é Proibido. Ele escreveu tudo que Jesus não proíbe e que a igreja proíbe. Ele se desviou, se apostatou. A Márcia conhece, a amiga da Márcia. Ele escreveu esse livro dizendo: a igreja proíbe a música do mundo, mas eu estou aqui com a minha coleção do Caetano Veloso, Gilberto Gil, não tem nada de mal eu ouvir, isso é arte. E quanto à bebida, Jesus bebia, agora por que eu não posso beber? Então ele escreveu liberando geral. E vendeu milhões. Best-seller. Esse pastor sim é de Deus. Mas, e Gálatas 5? Está ultrapassado, irmão. Porque ninguém começa se embriagando, caindo nas ruas, irmão. A pessoa começa bebendo socialmente, daqui a pouco a bebida está bebendo ele. O que mais produz crime no Brasil? Acidente, mortes, assassinatos, lares destruídos. O que acaba com os empregos? O que leva a pessoa para a sarjeta? Vamos fazer uma análise no Brasil, que é a pior destruição do Brasil. Ou é a droga ou é a bebida, irmão. Nada, pastor, para com isso. Estou na graça, não me julgue. Bebedeiras e orgias, festas desregradas. Pessoa gosta de uma rave, de uma duche, né? Então, Judas 24, olha só, amados, eu tenho pouco tempo, é tanta coisa para falar, mas eu vou fazer um resumo, tá bom, amados? Então, o ensino errado que o pecado não tem importância, não precisa de arrependimento, é só pôr por debaixo do tapete, o pastor não viu. Sabe o que eu faço com o meu pecado? Porque hoje em dia, irmão, o grande problema não é o pecado. O Júnior, o único problema é ser descoberto. Para o hipócrita, o pecado não é o problema. O problema é o ser descoberto. Isso que me deixa furioso. Se eu for lá no motel com carro, o problema não é que eu estou
extinguindo o Espírito Santo, ofendendo o Espírito Santo, me emporcalhando, zombando de Deus. Não é o problema. O problema é alguém ver a placa e falar: Pastor Geraldo, você sabia que o pastor Carlinhos saiu do motel? Aí eu fico furioso. Quem foi que falou com o pastor Geraldo que eu fui pro motel? Que raiva eu vou... Irmão, eu estou nervoso de ser descoberto quando eu devia estar nervoso que eu estou caído. Aí eu fofoco alguma coisa. Falo mal da Vera. Falo coisa que não devia da Vera. De repente a Vera chega assim: Pastor Carlinhos, eu fiquei sabendo que você falou mal de mim. Quem foi o miserável? Irmão, o miserável sou eu que falei mal de você. O miserável que tinha que pôr o rosto no pó e falar: põe a mão na minha cabeça que eu sou uma fraude, sou eu. Eu sou o miserável. Mas hoje os pastores só ficam tristes, os irmãos, quando saem na mídia lá, né? Pastor pegou criancinha. Aí ele fica com aquela cara de tacho. Não porque ele catou uma criancinha, ele com a cara de tacho porque foi descoberto. Ele roubou a mão da igreja, Júnior. Mas isso não tem problema, porque o dinheiro é dele. O único problema foi que foi descoberto, irmão. Ah, isso é muito triste. Olha só, Judas 24. Toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e levá-los com grande alegria sem defeito à sua presença gloriosa. Aqui parece que está contradizendo tudo que eu falei, Márcio. Porque aqui está dizendo que Deus pode nos guardar de cair. Se Deus vai nos guardar de cair, não temos que ficar preocupado com isso aí. Deus guarda. Deus cuida. Só que se você ler a carta de Judas, Deus vai nos guardar de cair de profetas que dizem que o pecado não tem importância. Hoje em dia os pregadores dizem: mas Deus é amor. Não precisa nem pedir perdão, Deus, Jesus já levou todos os seus pecados. Não precisa nem se arrepender, porque Deus é bom. Esse livro de Judas está dizendo o seguinte: guarda a fé, porque vai se levantar falsos profetas que dirão que você pode misturar vida cristã com pecado e não vai acontecer nada. Sabe que o pecado não é punido imediatamente? Isso dá um certo prazer durante um tempo. Porque o pecado não é castigado imediatamente, quase a alma está disposta a pecar. Por quê? Eu faço, não dá nada. Eu faço, não dá nada. Eu faço, não dá nada. Sansão não fez isso? Eu faço, vaza meus olhos, arrebenta. Satanás, ele é astuto, ele não tem pressa. Ele deixa você brincar com o pecado. Ele deixa você estar bem irritado. Faço, falo. Não dá nada. A hora que eu menos imaginar, pá! Acabou. O salário do pecado ainda é a morte. Ou eu me arrependo e a morte de Cristo é aplicada sobre mim, ou eu brinco com o pecado e eu vou pagar pelo meu pecado, dentro ou fora da igreja. Então, o ensino errado de que o pecado não tem importância não é a palavra que decide. A palavra que decide é a palavra que você tem ouvido. Irmão, é interessante que você prega para as pessoas 20, 30 anos essa palavra. Vem alguém de uma seita e fala uma coisa diferente, irmão, e vai. As pessoas são, vulneráveis. A gente ouve, mas a primeira vez que ouve algo mais agradável à carne, embarca. A nossa carne quer nos levar para o inferno. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, já estou quase concluindo. Eu tinha muito que falar, mas eu continuo semana que vem para nos cansar os irmãos, tá bom? 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Queridos, que Deus nos ajude. Aquele povo do deserto pensou que não dava nada. Eles pensaram, não dá nada. Deus nos trouxe aqui, nós somos hebreus, todo mundo começou bem. 1 Tessalonicenses 5, 23, 24. Então, esse povo pensou que podia brincar com o pecado, pôr para debaixo do tapete, enganar Moisés. 1 Tessalonicenses 5, tá, amados? 23 e 24. E agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos. Olha o propósito de Deus, irmãos. Que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Então não é debaixo de culpa, de condenação. O púlpito não deve inspirar terror no povo, né? A gente tem que tratar com o pecado, mas dizendo que se houver arrependimento sincero, haverá perdão, reconciliação e restauração. O pecado não é mais forte do que a graça, mas o pecado que não é tratado e confessado, ele leva para o inferno. Então aqui o que nós vemos no 1 Tessalonicenses,
que Deus, Ele é apto, Ele é capaz de nos santificar no espírito, na alma, no corpo. Ele dá conta. Se nós nos arrependermos, nos voltarmos, nos agarrarmos, Deus nos salvará. Deus quer nos salvar, Deus não quer nos perder. E isto é feito assim, pela graça. Agora, irmãos, como existe o livre-arbítrio, a graça se torna até uma pergunta. Perguntaram para Paulo. Quando Paulo explicou o capítulo 1, 2, 3, 4, 5 da graça, do perdão, da misericórdia, vem o capítulo 6 que o homem pergunta: pecaremos então para que a graça abunde? É isso que levanta nas pessoas. Porque Deus é bom, porque eu pequei e não fez nada, o tempo passou, já passou vários anos, não aconteceu nada, eu continuo fazendo isso, não acontece nada, isso significa que não vai dar nada. Aí está. As pessoas pensam, porque nós estamos na esfera da graça, que você pode pecar e que isso não terá consequência. Olha, a grande maioria desses pregadores são ateus. Porque se crescem em Deus, temeriam a Deus. O fato deles venderem o objeto ungido, o fato deles pecarem e não se arrepender 1, 2, 3, 4, 5 semanas e esconder o seu pecado, prova: eu sou ateu, eu não creio em Deus. Porque se eu cresce em Deus, eu temeria o Senhor. Irmão, o povo que estava ali com Moisés, se cresce em Deus, respeitariam a Moisés, é ou não é, irmãos? Porque eu sempre digo, eu sempre falo isso para os irmãos, não canso de dizer, e isso não é uma autodefesa, nem uma promoção pessoal, mas os irmãos entendem. Irmão, se eu sou aqui no púlpito, estou pregando, ou eu sou um canal de Deus e Deus está na minha vida, ou eu sou um satanista, não dá para ser um ou outro. Se eu estou falando, tome isso como Deus falando. Se não é Deus falando, o que você está aqui? Vai procurar uma igreja onde tenha Deus falando, porque é incabível. A pessoa está diante do pastor dizendo assim: está me dando indireta, está pregando para mim. Irmão, se eu não estou na unção de direção do Espírito Santo, você não devia estar aqui. Agora, se eu estou na unção de direção do Espírito Santo, toma atento que isso aqui é Deus falando comigo e com você. Porque, irmãos, Jesus está voltando. E ele não vai voltar para uma noiva qualquer, não. O povo do deserto pensou que valia tudo, irmão. Quando o Abraão quis uma esposa para o seu filho, falou: vai lá e busca uma mulher dos filhos de Israel, uma moça pura, uma moça virgem. Não quero qualquer mulher para o meu filho, não. Isso é um símbolo, irmãos. Deus não vai dar qualquer noiva para Jesus. A noiva que vai subir não é perfeita, mas ela é temente, não tem pecado oculto, não tem brecha, não tem nada escondido, não tem vida dupla. A noiva que vai subir, ela não é perfeita, mas ela é sincera, temente e não tem pecado escondido. Agora, quando a igreja subir, que a igreja é o remanescente, o que vai ficar de gente, irmão, vai ser uma grande surpresa. Pastor, eu pregava, pastor, eu tinha dom, mas irmão, não te conheço. O que vai ficar de gente, irmãos, e que eu e você possamos escapar. A Bíblia diz que Ló escapou porque gemia pelo pecado daquela cidade. E hoje as pessoas não gemem. Não há arrependimento. As pessoas pensam que as coisas de Deus são brincadeira. Então, que Deus me ajude a mim e a você. Certo, amados? Que Deus ajude a mim e a você, a todos nós. Que na volta do Senhor Jesus, Ele nos pegue com as vestes brancas, com a sede transbordando, vivendo essa palavra. Porque, irmão, não adianta nós ouvirmos. Não adianta nós estarmos em todos os cultos aqui. Não adianta. Se nós não praticarmos isso aqui, aquilo que nós ouvimos não nos salva. Não nos salva. Tinha um irmão que ele estava em todos os cultos, irmão. Vigílias, manhãs de jejum, todos os cultos. E tudo que eu pregava, ele fazia escondido o contrário. Tudo que eu pregava, ele fazia escondido o contrário. E na minha frente: paz, pastor Carlinhos. Oh, que benção aquela palavra, Deus falou comigo. Pastor Carlinhos é um bobão, eu sou carne, irmão. Só vejo que meus olhos veem. Enganar a mim é a coisa mais fácil. Mas ele enganou a Deus? Ele está no nosso meio? Ele está convertido? Ele está cheio do Espírito Santo? Não, ele está caído. Porque de Deus ninguém zomba. Passa um mês, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5, mas a espada do Senhor virá. No Salmo diz assim, que o Senhor tem uma espada, que aquele que não se converter, Deus vai usar contra aquela pessoa. Então que Deus não se ire conosco. Amém, amados? Que Deus possa encontrar...